Olá, amigos, sejam bem-vindos à plataforma Educa Saúde. O insight de hoje vai versar sobre compliance e a sua aplicação para pequenas e microempresas. Desde que a gente começou a tratar desse tema chamado compliance, que vem chovendo mensagens, e-mails, mensagens através das redes sociais, perguntando sempre o seguinte: o que é compliance e como eu posso fazer compliance dentro da minha empresa? Em se tratando de empresas de pequeno e médio porte. Veja, meu amigo, compliance, como eu já coloquei, nada mais é do que o conhecimento, a observação e a aplicação das normas às transações e às relações jurídicas, seja da pessoa física, seja da pessoa jurídica. Muitas pessoas imaginam de que é necessário um grande departamento, um grande back-office, para ter pessoas especializadas em direito, contabilidade, nos diversos ramos e sub-ramos do direito e da própria contabilidade, para ter uma empresa que pratica o compliance na sua essência, para praticar o compliance na sua integralidade. Essa visão está equivocada. Por quê? Primeiro, porque a gente precisa cumprir a lei independente do porte da nossa empresa. O fato de termos uma microempresa ou um empreendedor individual não nos permite que simplesmente a gente venha a agir sem observar aquilo que determina a lei. Evidentemente que para você ter um compliance na sua empresa, você precisa fazer um esforço de conhecer a lei, um esforço de entender aquilo que a norma preconiza e analisar efetivamente as suas relações de tal modo que você identifique as cascas de banana, projete aqueles riscos desnecessários e haja para evitá-los. E aí fica aquela dúvida: como é que eu posso fazer isso na minha empresa? A primeira dica que eu dou para você é: tente ter o controle das relações que você estabelece na sua empresa. Sejam as relações de natureza trabalhista, sejam as relações de natureza tributária, de natureza previdenciária, de natureza contratual. Se você não dispõe de grandes sistemas, faça uma planilha de Excel, onde você lixa lá a relação dos seus empregados, a quantidade e os valores que você efetuou de pagamento de tributo, a mesma coisa para os valores efetuados em relação às contribuições previdenciárias, em que você coloque a lista e a relação de todos os contratos que você assinou, sejam aqueles contratos em que você figura como contratante, sejam aquelas situações em que você figura como contratado, porque só o fato de você ter essa planilha e ter isso registrado já permite que você visualize quais são as relações que poderão implicar num risco ou que poderão implicar num custo que você não está esperando e, embora você não esteja fazendo compliance na sua integralidade, você pelo menos deu o primeiro passo, que é tornar clara as relações que existem dentro de sua empresa. Essa é a primeira dica. A segunda dica é que você tente problematizar as relações. Em que sentido? Problematizar não no sentido de fazer um problema, tornar um problema, criar um problema, mas aquilo que se usa nas universidades de problematização, de fazer perguntas relativas àquela relação, àquela situação, e cuja a busca pela resposta possa indicar se você está indo num caminho positivo ou negativo. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que você seguiu a primeira dica e você criou uma planilha com o seu faturamento e aquilo que você paga de imposto. Ora, a partir desse momento você já consegue ter uma relação percentual de uma projeção da sua carga tributária, já que você tem o seu faturamento e você tem o montante que você pagou do seu imposto. Vamos imaginar agora que você vai problematizar isso para projetar essa relação dentro de uma visão de compliance. Então, você faria a seguinte problematização: o que eu estou pagando de tributos está compatível com o meu ramo de atividade? Note que você criou uma pergunta cuja resposta vai ser indicativa se você está seguindo aquilo que a lei determina ou não.
A partir daí, você pode ou buscar uma ajuda de uma forma mais geral, através da internet, ou livros, ou pesquisa, ou simplesmente pode apresentar isso para um profissional. Evidentemente de que você apresentar uma pergunta muito bem feita, muito bem recortada, acompanhado de uma planilha, para que o profissional tenha um mínimo de trabalho, evidentemente agregará valor para você e evidentemente fará com que esse profissional tenha um pouco menos de trabalho e possa lhe cobrar um valor menor pela consulta do que ele cobraria em outras situações. Percebam que essas são dicas práticas de como você tornar mais claras as relações e como projetar o compliance dentro da sua organização. Lembre-se, não é porque você é pequeno que você não pode ter uma boa gestão. Todos nós devemos ter uma boa gestão dentro da nossa empresa e o direito e o compliance está aí para nos ajudar. Muito obrigado e até a próxima.